Como que seria uma sessão de estudo ideal? Qual a duração de tempo? O que ele faz na sessão de estudo? Ele faz mapa mental, ele resume, ele tira foto? Como que é a sua sessão, entre aspas, que não existe, mas mais perfeita possível? Então, isso vai variar também de acordo com a pessoa, né? Mas vamos pensar numa situação hipotética. A questão da aula, ela é muito presente para os alunos, né? Muitas vezes eles nem estudaram aquele conteúdo. Então, vamos falar, se ele assistiu uma aula, aí vale muito a pena fazer o recall, que é exatamente essa retomada, dura de 1 a 3 minutos. Recuperação ativa, né? Não é uma recuperação ativa. Se ele tem muita dificuldade naquele conteúdo, tem uma técnica que eu gosto também, que é o mapeamento. Que é ele pegar a apostila e olhar ali 1 minuto antes da aula, título, subtítulo, questões resolvidas. Isso ajuda muito na questão do foco. Então, o nosso cérebro gosta muito do que é familiar. Uhum. Se eu vou numa festa tem 80 pessoas, eu conheço uma, eu passo o olho assim e fixo naquela uma que eu conheço. Uhum. Né? Então, quando eu olho aqui, tem adjunto adnominal, tem um vocativo, tem um aposto. Nossa, aposto, o que era aquilo mesmo, né? Ele vai deixando meio disponível, né, esse conteúdo. Parece. Isso, aí tem a curiosidade, e aí eu chego na aula, eu consigo, quando o professor fala daquilo, eu consigo focar mais, eu consigo trazer isso, eu sei que isso é importante, e isso me ajuda naquela habilidade que é muito difícil, que é priorizar. Então, eu sei que essas coisas são importantes, porque elas estão aqui em evidência. Então, beleza, eu fiz um mapeamento, não acho que tem que fazer de tudo, mas aquela matéria que eu não estou avançando, que eu estou estudando e não está avançando, que eu tenho dificuldade de prestar atenção na aula, poxa, eu não vou continuar fazendo do mesmo jeito. Então, eu fiz um mapeamento, assisti a aula. A aula online não é para ficar parando a cada 1 minuto e anotando tudo, né? Então, às vezes, a aula é 30 minutos e a pessoa gasta 1h30. Tem gente que fala isso pra mim direto. Eu demoro muito pra assistir a aula. Como assim? A aula de 15 minutos eu demoro 1 hora. E aí tem até uma ferramenta que a gente usa para anotação na aula. Eu te explico depois, é o CAD, que a gente usa bastante. Aí a pessoa fez ali as anotações da aula, então não fez material didático, não fez não resumo, fez algumas anotações, e ela tem a tranquilidade que ela conhece o material didático dela. Muitas vezes, o desespero da pessoa querer anotar tudo é porque ela acha que ela não vai achar aquela informação em nenhum outro lugar. Então, peraí, eu sei que aqui fala de adjunto, eu sei que aqui fala do aposto, eu sei que aqui fala... Mas eu vou anotando como uma forma de manter minha atenção ali naquele momento. Aí eu fiz a recuperação, vale a pena fazer ali, no caso de vestibular, né? A gente fala de 10 a 12 questões de fixação. Não faz sentido fazer 50 do mesmo assunto. E é bom dar uma pausa. Geralmente, quando a gente pensa no tempo que a gente demora para ter um estado de concentração e o tempo que tem uma fadiga mental, o Pomodoro, que muita gente fala, ele costuma ser curto. A gente falou sobre isso agora há pouco. Ele costuma ser curto, a não ser quando a pessoa, eu estou começando a estudar, eu tenho muita dificuldade, ou para física eu tenho muita dificuldade, então tudo bem. Mas tem muita evidência de que, por exemplo, 50 minutos e 10 minutos de intervalo, ou 1h20, 20 minutos de intervalo, são bons períodos. O modo focado ele é muito importante e o período de pausa também é muito importante. Só que tem uma pegadinha aí, que a gente não sabe mais fazer pausa. Tem um estudo... A gente fica no celular, né? Então... Tem um estudo, o que eles fizeram? As pessoas estudavam por um período e depois elas tinham 6 minutos de pausa. Algumas pessoas ficavam ali, né, à toa, e podiam fazer qualquer coisa. E as outras pessoas ficavam vendo imagens nesse período de 6 minutos. E aí depois eles foram ver o que elas se lembravam do período de estudos. E aí quem ficou vendo as imagens se lembrava metade do que as pessoas que fizeram a pausa mesmo. Porque a gente tem um input, está vindo ali um tanto de informação. Chegou a hora da pausa... Não é hora de eu ter mais informação, de eu ver a vida da galera, né? E eu vou pro Instagram, eu vou pro TikTok, eu vou pro YouTube, eu vou colocar mais informações. E eu acho que eu tô numa pausa. Não tô numa pausa. Não é. A gente precisa ter uma pausa que não tem foco atencional. Que eu tô fazendo alguma coisa que eu não preciso de ter o foco ali. Pode ser brincar com o cachorro, brincar com a criança, pode ser ficar deitado, pode ser lavar a louça. E esse é um problema hoje. A pessoa estuda muito, aí ela não sabe descansar, e ela não sabe o que fazer nos períodos de pausa. Então, a gente não tem período de pausa, não tem período de descanso. Ela está estudando, não está tendo resultado. O que ela faz? Estuda mais. Contrata uma nova plataforma, estuda mais, isso desde a escola. O mais comum na escola, quando a pessoa não está tendo resultado, é o pai, a mãe, a escola indicar uma aula particular. Professor particular. Não é? A pessoa tem a aula, mas ela não está dormindo, o corpo dela não está ativo, ela não faz pausa durante o estudo, ela estuda só de forma passiva. E aí, e aí não está tendo nota boa. O que ela faz? Mais aula particular. E aí ela continua assim, não está tendo resultado, o que ela faz? Mais aula particular. E mais aula particular. E aí, se a gente vai mudando esses pontos, eu falo muito com os meus alunos, falo que a aprovação mora nos detalhes. E a gente vai cuidando desses detalhes da pausa, do sono, do jeito de estudar. E a aprovação é consequência.
A gente não foi ensinado a estudar, a ter pausa e descansar. Quando a gente ajusta esses pontos, o conteúdo ele entra com a importância que ele tem, mas desde que a gente tenha uma base preparada para isso. Porque tem muita gente que fala assim, não, é só sentar e estudar. Tem um meme que é bundinha na cadeira, método infalível para aprovação. Isso. Odeio esse Fora a meme. bunda caída, né? E aí, então, mas aí cria-se essa... Porque eu acho que é uma coisa natural, né? A pessoa acha que, não, é só fazer na força. E isso a gente faz em todas as áreas da vida. A sensação que eu toda. tenho é que a gente faz isso em todas as áreas. O que você fala para essas pessoas que defendem essa ideia de que basta sentar a bundinha na cadeira e estudar? Então, é a mesma coisa, né? Quando a gente chega assim, a pessoa que quer emagrecer. Aí você fala, é só fechar a boca e fazer atividade física. Tá. Ou a pessoa que está endividada. Você fala, é só você gastar menos do que você ganha Parece e começar a que investir. é. Para a pessoa que está vendo de fora, é assim, né? E até interessante, uma vez eu estava com... tinha uma aluna minha e o pai dela, né? Eles foram lá no escritório. E aí ele tá falando, não, é só estudar. Então eu falei, tem um outro ponto, né? Fala, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer ou quer fazer atividade física, não é só ir na academia. Não é só ir. Ele fala, é mesmo, eu nunca consigo ir na academia. Aí pra ele, aí você deveria virar, aí é diferente. Aí ele pensou, poxa, então não é só isso. É muito essa conscientização. E muitas vezes o aluno ele não tem essa consciência. Ele também acha que é isso, que é só estudar. Mas quando ele percebe que tem outras coisas ali, não adianta eu sentar e estudar se eu estudo e esqueço. Não adianta eu sentar e estudar se na hora da prova eu não consigo colocar as coisas ali. Não adianta eu sentar e estudar se eu tenho medo de errar e aí eu sempre vou escolher as matérias que eu tenho facilidade. É claro que o sentar e estudar ele é importante, assim como o conteúdo é importante. Faz parte, né? Agora tem outros pontos ali que são da estratégia. Igual a questão, não adianta eu pensar que é só ir na academia e comer. Mas espera aí, quando eu tô cansada? E quando eu tô frustrada? E eu tô como que eu doente? faço para eu continuar na academia? E como que eu faço para quando eu tô sem vontade? E quando eu tô fazendo e não tô tendo resultado? E quando eu parei uma semana para eu retomar? Então, a gente tem outros pontos ali que valem para todas as áreas.